Hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, porque eu tenho um tema também muito especial. Esse tema é liderança inspiracional. Mas para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Juliana Genevieve, que é professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela dá aula de liderança lá na FGV, já deu aula para milhares de alunos. Ela já deu consultoria nessa área para dezenas de empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ela tem um canal dela no YouTube e ela tem uma formação assim extraordinária. Ela tem doutorado na área de História da Ciência, mestrado em Filosofia, ela tem 4 cursos de pós-graduação, inclusive na área de psicanálise. Então é uma pessoa assim que tem um conhecimento muito plural e um conhecimento muito refinado, sabe, sobre pessoas e, acima de tudo, ela é a pessoa que domina o assunto liderança. Professora Juliana, Olá. liderança inspiracional. Conta um pouco sobre esse assunto. Bom, liderança inspiracional, ela é algo sutil, ela não é algo imposto, é algo que se conquista. Aquela liderança que ela vai chegando de mansinho e quando vê ela tem esse domínio da equipe. Mas não é um domínio imposto, é um domínio conquistado, onde você percebe o ambiente leve. É como se as pessoas chegassem no resultado de maneira leve e divertida e ainda recebessem por isso. Então veja, é um mundo ideal para o mercado de trabalho e para as empresas. Quem não quer um ambiente divertido, ter um resultado lá no financeiro, ter o lucro e ainda ter funcionários satisfeitos? Esse é o líder. Uhum. Porque eu vejo que tem os líderes da empresa, né? Tem os líderes também que atuam, por exemplo, na área da saúde, né? Ou seja, alguns líderes importantes. Eu considero que um dos maiores líderes hoje no Brasil, nessa área social, no empreendedor social, por exemplo, é o Henrique Prata, né? O Henrique Prata, ele é o tipo do líder inspiracional, né? Você acha que ele foi inspirado para construir o Hospital do Amor? Olha, eu não tenho dúvida. Para exercer esse tipo de liderança, onde alcance uma gama enorme de pessoas e que tenha um resultado, inclusive na vida, que transforma pessoas, que restaura, ajuda na restauração da saúde dessas pessoas e que acolhe, além das pessoas, essas famílias, porque eles têm uma rede para acolher essas famílias. Eu não tenho dúvida que é uma liderança inspiracional e que tem ali, além de inspiração, vai algo além da inspiração, porque ele tem os resultados e esse algo a mais. É esse legado que é percebido pela sociedade. E a gente consegue treinar pessoas para serem líderes inspiracionais? Olha, ótima pergunta. Será que se treina? Eu não sei se eu gosto muito da palavra treinamento, embora nós façamos uso dessa palavra, né? Mas eu gosto da palavra desenvolvimento, eu gosto da capacitação. Eu vejo que isso inicia com uma vontade da própria pessoa. Então, a própria pessoa ela tem algo inexplicável que ela sente. Vai além do sentir, ela percebe, ela capta algo que começa com um movimento interno, que ela não consegue racionalmente ou intelectualmente explicar, e isso faz com que ela se movimente em busca de um autoconhecimento, ela fica inquieta porque ela sabe que ela precisa retribuir o mundo com o dom que ela recebeu. Então eu digo que o líder inspiracional é aquele que busca o melhor na sua área de atuação, independente da sua área. Que nem, por exemplo, aqui nesse canal a gente tem gente que ocupa hoje posições de muito destaque nas empresas, né? São presidentes de empresas, são diretores de empresa, pessoas que estão na alta administração, né? Como é que essas pessoas conseguem, sabe assim, difundir isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: como é que ele consegue identificar? Porque tem pessoas que já nascem com isso, não é isso? Então, 2 perguntas. Como esse gestor consegue difundir esse tipo de líder, difundir esse conhecimento, para ele inspirar pessoas? E como ele consegue identificar pessoas que já têm sabe assim, essa chama lá dentro dela? São pessoas inquietas, são pessoas questionadoras, são pessoas que perguntam, são pessoas que divergem. E nem sempre essas pessoas encontram espaço, porque veja, as empresas buscam essa liderança, mas quando alguém diverge, quando alguém, entre aspas, incomoda, essa pessoa às vezes ela é quase que silenciada dentro da empresa, então ela não tem abertura dessa expressão. E justamente para esses que a empresa precisava abrir um olhar,
Porque se a pessoa está inquieta, porque tem algo dentro dela falando e quer mais, ela se preocupa com as pessoas e ela tem uma responsabilidade que vai além das responsabilidades que são características da empresa. Ela já tem aquele R com R maiúsculo, que aí sim cabe à liderança inspiracional ajudar nesse despertar e nesse desenvolvimento. Então não é treinamento. O treinamento está muito para um condicionamento quase à la Pavlov, né? Por repetição. E não é isso. Nós não queremos pessoas que sejam repetidoras. A empresa busca pessoas criativas, né? Pessoas inovadoras, e isso começa pelo ambiente de trabalho, que promova esse tipo de coisa. Promova rodas de diálogo, promovam a inovação, onde haja espaço não só para aquilo que eles pensam, para divulgar aquilo que eles pensam, mas também aquilo que eles percebem e que eles sentem. Tem muito a ver com amor. E não por acaso o nome do hospital que você mencionou é Hospital do Amor. É verdade mesmo, mas então precisa haver lá dentro da empresa um ambiente propício para isso acontecer. Propício para isso. A empresa precisa cavar esse espaço, buscar esse espaço. Então eu vejo que as empresas elas buscam, né? Cria um espaço de descompressão. Mas se sai alguém ali para jogar ping-pong, já começa o julgamento. Olha, você viu? Fulano está ali jogando ping-pong. Que espaço de descompressão é esse? Tem algo de incoerente aí. Então, se a empresa ela promove algo, aquilo também precisa ser verdadeiro. Começa pela ética. Ser verdadeiro, ser nobre, ser justo, ser leal, ser ético. Quando há essa coerência, só tem espaço para crescimento. Você agora acabou de trazer um assunto aí que eu achei muito pitoresco, né? Que você falou de empresa que tem lá mesa de pebolim, de ping-pong para as pessoas se descomprimirem. Isso é sinal, claro, de que as pessoas estão sendo pressionadas, tá certo? E a empresa muitas vezes acha que pelo fato de ter uma mesa de ping-pong lá, ela resolveu o problema. É quase que uma reparação de danos, né? É quase que uma reparação de danos. Opa, então causei um dano, deixa eu aliviar a minha culpa. E veja, isso é algo para a gente falar. No ambiente corporativo, as pessoas são loucas para encontrar um culpado. Mas numa maturidade profissional, nós não falamos em culpados. Nós falamos em responsabilidades. As pessoas precisam assumir responsabilidades pelos seus atos. Não, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Isso é o tal do mimimi. Quando você escolhe alguém para culpar, esse é o mimimi. Então, no mundo adulto, no mundo profissional, a gente encontra de quem é essa responsabilidade. E sim, existe a responsabilidade da empresa em criar, né, momentos onde essa criatividade, essa inspiração possa fluir de maneira aberta e transparente. E existem essas pessoas que já têm essa inquietude, né? E como é que se manifesta essa inquietude, essa inquietação? Né? Síndrome de pernas inquietas, às vezes TDAH. Gente, olha a oportunidade de trabalhar isso na empresa. Tem algo ali se manifestando. Né? As pessoas são simplesmente diferentes. E essa diversidade dessas diferenças é que justamente o que vai trazer criatividade e inovação. Cada pessoa diferente tem algo a contribuir. Então, que as pessoas possam ouvir de verdade. O líder, aquele que é aquele que escuta, mas escuta com o coração e com a alma. Eu adorei o que você falou, porque a gente fala da empresa. A empresa é uma personalidade jurídica, né? A empresa não existe. Na realidade, é um grupo de pessoas que estão todos lá juntos e imbuídos de um mesmo objetivo, né? Ou seja, entregar alguma coisa para a sociedade e, em troca disso, receber um pagamento justo. Então, a empresa, ela não existe. Muitas vezes, pessoas se escondem atrás desse biombo chamado empresa, tá certo? E elas acabam dizendo assim, não, mas isso é para a empresa. E, no final das contas, isso são as pessoas que fazem a empresa. Não é verdade? Sem dúvida, mas olha o espaço que essas próprias pessoas que formam a empresa, elas são responsáveis por, de repente, dividir. Dividir o quê? Aquilo que era para somar. Então, quando a empresa precisa, de alguma forma, criar departamentos para compartilhar essas responsabilidades, veja, nós estamos compartilhando responsabilidades, mas o entendimento ali tem um ruído. Então, começam a competir entre departamentos. E aí, quando começa uma competição interna, já houve a divisão. A empresa ela não pode ser uma divisão. Ela precisa ser o quê? Integrada. Porque aí sim vai funcionar o que você trouxe.
todos a serviço de um objetivo comum. Esse é o significado da empresa, mas que às vezes as pessoas que compõem essa empresa podem distorcer e fazer uma competição. O mercado ele é competitivo, mas a empresa precisa trabalhar de forma colaborativa. Ou seja, essa fragmentação que acontece hoje, isso está tudo errado. Olha, eu não gosto da palavra errado, né? Certo ou errado, acho que é muito impositivo, mas talvez inadequado, né? Eu gosto de trabalhar adequado ou inadequado. Fragmentação no ambiente corporativo é inadequado. E isso acontece em todos os lugares, né? Imagina, sem dúvida, isso acontece em todos os lugares porque é uma condição humana, né? Faz parte do ser humano também errar e acertar. E falando de vulnerabilidade, existe um livro famoso hoje que fala sobre vulnerabilidade, de você aceitar os próprios erros. Mas até que ponto existe esse espaço para você trabalhar essa vulnerabilidade e falar de erro? Erros e acertos acontecem. O que é inadmissível é quando esse erro, entre aspas, é um desvio de conduta, é um problema de ética. Então, esse é um erro que não tem espaço. Aí é erro mesmo, é falha de caráter. Agora, erros e acertos nessa convivência, nessa questão dentro do ambiente corporativo, eles fazem parte. A questão é como conduzir isso para a gente promover o conhecimento, o desenvolvimento do ser humano, do profissional e da empresa como um todo. Ou seja, é aí que aparece a figura do líder inspiracional, não é isso? Sem dúvida. Ele inspira e pelo exemplo ele acaba sendo seguido. Então não é por imposição. Espontaneamente as pessoas começam a segui-lo porque ele é um exemplo de ética, de conduta e nas atitudes que ele tem. Aí eu lembro do chá, né? Competência, habilidade e atitude. O líder ele tem a atitude de conduzir as equipes de maneira exemplar. Isso que faz a diferença. Professora Juliana, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito rico tudo aquilo que você Prazer estar aqui falou. com você. Muito obrigado. Obrigada.